O desfecho está chegando. Mas será que todas as respostas foram encontradas? Depois de arriscar tudo para chegar à verdade, Laura está na mira de pessoas poderosas. Rita pode pagar o preço final por saber demais. E o relógio está contra elas. Mentiras serão desmascaradas. O verdadeiro inimigo será revelado. Mas a pergunta é: será que ainda há tempo para escapar? Ou esse amor proibido será silenciado para sempre? Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, corre e confere para entender tudo. E se você não quer perder nada do que vai acontecer agora, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Se prepara, porque esse episódio final está imperdível. Vamos ao desfecho dessa história. O nome ecoava na mente de Laura como um tiro a queima-roupa. Ela não podia acreditar. Seu corpo estava paralisado, o coração acelerado. Seria possível que a pessoa em quem mais confiava estivesse por trás de tudo? Rita a observava em silêncio, seus olhos avaliando cada microexpressão da advogada. "Dói, né?", murmurou, com um tom quase triste. Laura respirou fundo, tentando manter o controle. Ela não podia demonstrar fraqueza. "Isso não prova nada. Pode ser um blefe." Rita sorriu de canto. "Se fosse um blefe, por que você está pálida?" Laura trincou o maxilar. Precisava sair dali. Precisava pensar. Levantou-se bruscamente, fazendo a cadeira ranger no chão frio. "Preciso confirmar isso. Se eu estivesse mentindo, você não estaria tão assustada." O silêncio entre elas era quase insuportável. Laura deu um passo para trás, sentindo que seu mundo estava desmoronando. Se o que Rita disse for verdade, ela estava prestes a pisar em um território que poderia custar sua própria vida. "Seja como for, eu não vou parar agora." Rita a encarou, e por um momento, Laura viu algo diferente em seu olhar. Algo que parecia preocupação. "Tome cuidado, Laura. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir." Laura caminhava pelo corredor da delegacia com passos rápidos. Sua mente estava em guerra. Se o que Rita disse fosse verdade, então tudo o que ela acreditava sobre esse caso estava errado. Mas, e se fosse uma armadilha? Ela apertou o celular nas mãos, hesitando antes de discar. Quem ela poderia chamar? Em quem realmente podia confiar? O nome que ouviu de Rita continuava martelando em sua cabeça. A pessoa que sempre esteve ao seu lado poderia ser o verdadeiro inimigo. Ela parou diante da porta de seu escritório, respirou fundo e entrou. Rodrigo estava lá, mexendo no computador. "Laura, o que foi? Parece que viu um fantasma." Ela hesitou por um instante antes de se aproximar. "Preciso que investigue alguém para mim, mas sem chamar atenção." Rodrigo franziu a testa. "Quem?" Laura engoliu seco antes de responder. "Capitão Ferraz." O silêncio pesou. Rodrigo piscou, surpreso. "O Ferraz? Mas ele já está preso. Você acha que tem mais coisa nisso?" Laura se sentou, esfregando o rosto com as mãos. "Não sei. Mas se estiver certa, ele pode ser só um peão nesse jogo. E alguém muito maior está movendo as peças." Rodrigo assentiu lentamente. "Isso pode ser perigoso, Laura. Mas se tem algo errado nisso, vamos descobrir." Agora Laura deu o primeiro passo para descobrir a verdade, mas isso pode colocá-la em um caminho sem volta. Laura sentia a adrenalina pulsar enquanto dirigia pelas ruas pouco iluminadas de Fortaleza. Rodrigo conseguiu um contato que poderia ter informações sobre Ferraz, alguém que trabalhou com ele no passado e sabia mais do que deveria. Ela estacionou em um bar discreto na periferia. O local cheirava a cigarro e café requentado, o tipo de lugar onde segredos eram trocados por dinheiro ou silêncio. No canto do estabelecimento, um homem de terno amassado e olhar desconfiado aguardava. Carlos Moreira, ex-policial, expulso da corporação há anos. Laura se aproximou e sentou à sua frente. "Você que me procurou. O que tem sobre Ferraz?" Carlos soltou uma risada curta, bebendo um gole de café. "Achei que a polícia já tinha deixado essa história de lado." Laura apoiou os braços na mesa, firme. "Eu não.
Carlos estreitou os olhos, avaliando-a. Ferraz nunca foi o chefe de nada. Ele obedecia ordens. Ordens de alguém muito acima. Laura sentiu um arrepio na espinha. Quem? Carlos abriu a boca para responder, mas então congelou. Seus olhos desviaram para algo atrás dela. Laura seguiu o olhar dele e viu através do reflexo da janela um carro preto estacionado do outro lado da rua. Alguém estava vigiando esse encontro. Carlos se levantou bruscamente, seu rosto agora carregava um nervosismo evidente. Eu já falei demais. Se eu fosse você, pararia por aqui. Laura tentou segurá-lo, mas ele saiu às pressas, desaparecendo na noite. Ela olhou novamente para o carro do outro lado da rua. E então, os faróis se acenderam. Agora Laura está na mira de alguém. Quem quer silenciá-la? E o que Carlos estava prestes a revelar? Laura sentiu o frio na espinha assim que os faróis do carro preto se acenderam. Seu coração acelerou. Não era coincidência. Ela se levantou devagar, tentando parecer calma. Se corresse, deixaria claro que sabia que estava sendo seguida. Pegou o celular, disfarçando enquanto digitava uma mensagem rápida para Rodrigo. Estou sendo seguida. Preciso que rastreie um veículo para mim. Placa parcial, HX2. Do outro lado da rua, o carro preto não se movia. Mas Laura sabia que a qualquer momento eles agiriam. Ela respirou fundo. Tinha duas opções: ir para casa e fingir que nada aconteceu ou encarar o perigo de frente. Escolheu a segunda. Caminhou até seu carro e entrou, ligando o motor com calma. Então, saiu da vaga lentamente e entrou na avenida principal. O carro preto veio atrás. Laura segurou o volante com força. Agora não havia mais dúvidas. Pegou o celular novamente enquanto mantinha os olhos na estrada. Uma nova mensagem de Rodrigo apareceu na tela. Placa HX2 não bate com nenhum veículo registrado na polícia. É carro frio. Ela trincou os dentes. Isso significava que estavam lidando com profissionais. Eles não queriam intimidá-la. Queriam apagá-la. Agora Laura tem certeza de que está na mira de algo muito maior. Como ela vai sair dessa? Do outro lado da cidade, dentro da sua cela fria, Rita sentia que algo estava errado. O silêncio nos corredores era incomum. Os guardas sempre faziam barulho, risadas, passos pesados. Mas agora, tudo parecia parado demais. Ela se levantou do beliche, caminhando até as grades. Lá fora, apenas escuridão e vazio. Foi quando ouviu um clique metálico. Rita prendeu a respiração. Ela conhecia aquele som. O barulho de uma chave girando lentamente na fechadura. Seu coração acelerou. Não era horário de ronda. Ela recuou, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Se alguém estivesse vindo agora, só poderia significar uma coisa. Uma sombra se moveu do outro lado do corredor. Alguém estava vindo. Rita apertou os punhos. Se aquilo era uma emboscada, não ia cair sem lutar. A porta da cela se abriu com um rangido. Ela olhou para cima, o corpo inteiro tenso. Se preparou para atacar, mas congelou no lugar quando viu quem estava ali. Não era um guarda qualquer. Era alguém que ela conhecia. Alguém que nunca deveria estar ali. Agora Rita também está na mira. Quem entrou na cela dela? Será um aliado ou o fim da linha? O homem parado diante da cela era um velho conhecido de Rita. Capitão Ferraz. O ex-policial corrupto, que supostamente estava atrás das grades, agora estava ali, livre, sorrindo para ela com aquela expressão cínica. Senti sua falta, Rita. Ele disse cruzando os braços. Rita engoliu seco, tentando não demonstrar medo. Então quer me matar pessoalmente? Ferraz soltou uma risada curta. Matar você? Não agora. Você ainda pode ser útil. Rita percebeu que não era um simples acerto de contas. O que você quer? Ele inclinou a cabeça, avaliando-a. Não é sobre o que eu quero. É sobre o que seus amigos andam fazendo lá fora. Você sabe que Laura está cavando um buraco fundo demais, não sabe? O coração de Rita disparou.
Eles sabiam que Laura estava chegando perto da verdade. Ferraz se aproximou, os olhos cravados nela. Se eu fosse você, diria a ela para parar. Agora, antes que acabe igual a você. Ou pior, Rita trincou os dentes. E se eu não fizer isso? Ferraz sorriu, inclinando-se mais perto. Então eu garanto que ela não terá a mesma sorte que você. Enquanto isso, Laura dirigia em alta velocidade, sentindo o perigo se fechar ao seu redor. O telefone dela tocou. Era um número desconhecido. Laura atendeu, hesitante. Uma voz tensa e urgente soou do outro lado da linha. Laura, sou eu. Eles estão vindo. Corre. Era Rita. E era um aviso desesperado. Ela tinha conseguido um telefone ilegal com uma outra detenta. Agora Ferraz está jogando com Rita para tentar deter Laura. Mas será que elas vão recuar ou lutar até o fim? Laura segurou o celular com força. A ligação foi interrompida antes que pudesse perguntar qualquer coisa. O número era desconhecido, mas a voz era de Rita. Seu coração batia acelerado. Se ela conseguiu um telefone, isso significava que a situação na prisão estava piorando. Ela pegou o celular e ligou para Rodrigo, que atendeu. Fala, Laura. Eu preciso de um mandado para tirar Rita de lá. Agora. Rodrigo bufou. Você sabe que não é assim que funciona. A gente precisa de provas, documentos. Se a gente esperar, ela pode não estar viva amanhã. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Laura nunca falava daquele jeito. Tem certeza do que está fazendo? Laura olhou pelo retrovisor. O carro preto ainda estava lá, seguindo cada movimento seu. Não, mas se eu não fizer isso, vou carregar esse peso para sempre. Rodrigo suspirou. Me dá 1 hora. Eu vejo o que consigo. Mas se isso der errado, estamos ferrados. Laura desligou e pisou fundo no acelerador. Ela não ia esperar sentada. Se Rita estava correndo perigo, ela mesma ia resolver isso. Agora Laura decidiu agir. Mas será que chegará a tempo? E quem está seguindo ela? Laura parou o carro bruscamente em frente à penitenciária. O segurança no portão se aproximou, surpreso com a abordagem agressiva. Doutora Vasconcelos, o que faz aqui a essa hora? Laura não tinha tempo para explicações. Preciso ver Rita Duarte. Agora. O segurança hesitou. Ela está em isolamento. Ordem da diretoria. Isolamento? Era assim que fariam desaparecer com ela. Laura sentiu a adrenalina subir. Ela precisava entrar. Escuta, eu tenho um mandado de emergência sendo emitido. Mas até lá, ou você me deixa entrar, ou a responsabilidade cai no seu colo. O segurança se remexeu desconfortável. Sabia que Laura não falava à toa. Ele apertou os lábios e abriu o portão. Ela entrou com passos rápidos. Dentro da ala de isolamento, o silêncio era perturbador. Apenas o som dos próprios passos ecoava pelo corredor estreito. Então ela viu. A porta da cela de Rita estava entreaberta. Laura se aproximou, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Algo estava errado. Ela abriu a porta devagar e encontrou Rita caída no chão. O pulso dela estava fraco. Haviam tentado calá-la para sempre. Laura finalmente chegou até Rita. Mas será que ainda há tempo de salvá-la? O tempo estava contra elas. Laura se ajoelhou ao lado de Rita, o coração disparado. Ei, Rita, aguenta firme. Ela verificou o pulso da loira. Fraco, mas ainda ali. Precisava tirá-la dali. Agora. Ela olhou ao redor. Nenhum sinal dos responsáveis por aquilo. Mas não tinha dúvida de que alguém voltaria para terminar o serviço. Laura ergueu Rita com esforço, apoiando-a contra seu próprio corpo. Passos ecoaram no corredor. Eles estavam voltando. Rita gemeu fraco. Laura, sai daqui. Não sem você. A porta da ala de isolamento se abriu com um estrondo. 2 homens surgiram, vestindo uniformes de agentes penitenciários. Mas Laura sabia que eles não estavam ali para ajudar. O mais alto sacou um rádio. A advogada está aqui. Vamos resolver isso agora. Laura não esperou. A adrenalina chutou forte. Ela ergueu Rita e a puxou pelo corredor,
o peso dela dificultando os movimentos. O elevador estava longe. A única saída seria a escada de emergência. Laura correu com Rita, sentindo os homens atrás delas. Tiros ecoaram no corredor. Um vidro estourou acima das duas. Laura se jogou para o lado, protegendo Rita com o próprio corpo. Elas estavam a segundos de serem encurraladas. Agora, Laura e Rita estão na luta pela sobrevivência. Será que conseguirão escapar? Laura e Rita estavam cercadas. Os homens armados avançavam. Laura segurou Rita com força, olhando ao redor. Precisava pensar rápido. A única saída era a escada de emergência, mas os tiros estavam cada vez mais próximos. Então, o inesperado aconteceu. Um novo grupo de agentes invadiu a ala, mas dessa vez eram os verdadeiros policiais. Mãos para o alto! Soltem as armas! Rodrigo entrou à frente, arma em punho. Laura nunca sentiu tanto alívio. Os falsos guardas tentaram reagir, mas foram rendidos antes que pudessem fugir. Ferraz foi capturado ao tentar escapar pela saída dos fundos. O esquema inteiro foi desmontado e Rita estava livre. Mas e Laura? Dias depois, o caso teve repercussão nacional. Ferraz e os envolvidos foram condenados, mas Laura teve que deixar a promotoria. Ela decidiu sair de Fortaleza. De saída, em frente à sua casa, Rita a esperava no carro, encostada na porta, com um olhar carregado de sentimentos não ditos. Laura parou por um instante, respirando fundo antes de entrar. Assim que fechou a porta, Rita segurou sua mão. Silêncio total. Apenas as batidas aceleradas dos corações. Então, o que acontece agora? Rita perguntou, sua voz carregada de algo mais profundo. Laura sorriu, mas ao invés de responder, virou-se para Rita, segurando seu rosto entre as mãos. A tensão entre elas explodiu. E então, Laura a beijou com vontade. Foi intenso, profundo, como se aquele momento fosse a única certeza que elas tinham. Rita correspondeu de imediato, os dedos deslizando pelos cabelos de Laura. Quando se afastaram, ofegantes, sorriram uma para a outra com uma felicidade nunca vista. Dessa vez, sem medo. Laura ligou o motor, olhando para frente, um novo caminho à frente delas. Agora a gente começa de novo, juntas. O carro arrancou, desaparecendo na estrada rumo à felicidade, e dessa vez sem olhar para trás. E assim termina essa história eletrizante. Mas me conta, você imaginava esse desfecho? Laura e Rita desafiaram tudo e todos para ficarem juntas, mas será que você faria o mesmo por um amor proibido? Se você amou essa série tanto quanto a gente, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas histórias. E ativa o sininho, porque semana que vem tem mais uma série inédita e cheia de reviravoltas. Comenta aqui embaixo. O que você achou desse final? Se fosse você no lugar de Laura, teria arriscado tudo por esse amor? Vamos conversar nos comentários. Agora é com você. Até a próxima série.